bora lá, né, gente? Bora, já passou 2 minutinhos. Então, vamos começando pelo prólogo. Posso iniciar a leitura? Posso? Pode, Grazi. Bora lá. Então, é o prólogo por Gabriela Mascheroni e Haydé Montesano. Quando, no início de 2012, o comitê editorial da revista O Rei Está Desnudo decidiu fazer uma publicação especial, o fez por entender que estava diante de uma novidade radical. A proposta de Alfredo Weidenstein, apresentada em Abertura, Nossa Sociedade Psicanalítica, aqui ele está falando da Apola, tá? Então, a Abertura é a Apola, a sociedade que a gente comentou semana passada, né? Que foi criada lá na Argentina, né? E que está se disseminando aí. Hoje aqui no Brasil a gente tem alguns núcleos, né? Em São Paulo, Berlândia, né? Brasília, é os que me vêm na cabeça. Salvador. Então, a proposta, né, de Alfredo Weidenstein, apresentada em Abertura, Nossa Sociedade Psicanalítica, de pensar a origem do sujeito no campo da psicanálise, na lógica do Big Bang, da linguagem do discurso, impactou profundamente por suas derivações teóricas e clínicas. Então, aqui a gente já começa a perceber que é uma proposta, né, do Alfredo, diferente do que se estava acostumado até então. Uma dessas derivações é a problematização dos limites epistemológicos da psicanálise que se sustentam no ensino de Jacques Lacan ao introduzir o tema da origem. Fomos convidados a refletir sobre a seguinte indagação. Tendo em conta que já se passaram mais de 30 anos da morte do seu autor, como pensar com o conjunto de um ensino que nos exige tomar uma posição? Deveríamos considerá-la uma teoria concluída ou uma teoria que se apresenta como uma ordem aberta? Eu acho que é uma pergunta, essa aqui, fundamental. Principalmente para a gente começar a pensar na proposta do ensino do Lacan. Né? E como o Alfredo, ele também vem observando isso. Né? Porque o que a gente tinha até então? A gente tinha a leitura do Lacan, né, as pessoas que se interessam pelo tema, até hoje isso ainda é bastante enraizado, né, dentro da galera, mas de uma leitura difícil, né, de difícil acesso. Então, Lacan, ele é encarado como um teórico de difícil acesso, né, e tem muito disso, né, o próprio Lacan falava que ele não se fazia... não tinha interesse de ser compreendido, né? Mas essa é uma interpretação que a gente faz no sentido, ele não queria ser compreendido, mas é porque se trata também da própria teoria que ele vai desenvolvendo, né? De que de fato não é fácil, né? Não é só ler e fazer uso daquilo na prática, né? Mas sim de ler e entender qual é a origem daquilo. Né? Da onde é que vem a construção daquilo que está se propondo, né? Construir, assim, né? Então não parte só da construção do Lacan, mas também da base que ele trouxe para construir aquilo, né? E aí é necessário a gente pensar em outras construções, né? Anteriores àquilo. Né? Pode falar, Nath. Desculpa, Grazi. Até talvez da função analítica, né? Na função analítica, o analista ele vai falar enigmaticamente, né? E às vezes eu confesso que às vezes eu utilizo disso que minha oratória é meio ruim. E aí eu adoro falar enigmaticamente como analista, porque na função ali, só que isso não se aplica em outros lugares, por exemplo, no de transmissão, né? Porque e aí até vem até talvez uma crítica, né, aos pós-lacanianos, né, que é o falar em lacanês. É falar, conceitos e conceitos não, frases de efeito, né, também, e achar que está se entendido, só que não, fica aquela coisa assim, só reprodução dessas frases de efeito e ninguém entende nada, e na hora de aplica de uma forma, né? Então, aí abre talvez para a gente pensar nisso, né? Nisso, de fato, da reprodução, né? E do interesse de reproduzir, e daquilo também
ficar encarado como, entendi, né, deixa eu passar para frente, né, entendi, então é disso que se trata, sou lacaniana a partir daí, né, e aí eu mando umas jogadas, assim, chave, né, que o Lacan usava, né, de termos específicos, então é disso que se trata, né, e deixar passar da onde é que vem isso, porque o Lacan, muitos termos que ele traz, inclusive a própria questão, né, sujeito, vem de um outro lugar, né? Então, acho que é uma proposta de fato, a gente ir na epistemologia, né? Ou seja, na origem da construção desse pensamento lacaniano, né? E que é algo que o Alfredo, então, está propondo aqui para nós, né? Então, aí é onde ele fala, né, deveríamos considerá-la uma teoria concluída, ou seja, fechada, né, então a gente vai lá, lê o texto, dali a gente tira e bola para frente, ou isso que os comentadores muito fazem, né, assim, então de comentar a teoria e não de olhar para ela de um modo crítico, né, então aí pensando numa teoria fechada, ou uma teoria que se apresenta como uma ordem aberta, né? E isso é muito legal, que foi uma das coisas, assim, quando eu me aproximei do Lacan, que mais me chamou a atenção, que eu achei fantástico, né? Que é como ele vai construindo a teoria dele, para mim, aí, né, na minha interpretação, é como se fosse uma construção na análise, assim. Porque se a gente também, na análise, a gente joga para o paciente, né? O paciente nos joga verdades fechadinhas, né? E a gente vai trabalhando com aquilo, coisa não se dá, né? Então, é disso também, de pensar na análise como algo que vai surtindo efeito e que isso vai sendo aberto também, né? Daí também a nossa proposta aqui, né, de fazer uma leitura linha a linha, para se aproximar dessa construção, não é? Porque talvez a gente está falando aqui alguma coisa hoje, e lá na frente isso pode ser revisitado, né, e criticado. Tá, então acho que não era muito bem assim aquilo que a gente está falando no encontro, né, nos primeiros encontros. Vamos revisitar, né? Então acho que é por aí, assim, né? Eu acho isso... Uhum. Não ser tido assim como dogma, né? O que é falado, né? Então, Freud falou, tá, é isso. Lacan falou, é isso. Principalmente isso vem muito nos debates, né? Sobre gênero, sobre raça. Lacan não falou sobre raça, né? Lacan não falou sobre, assim, falou sobre gênero no sentido, falou de homem e mulher de uma forma muito estereotipada. Então, assim, e aí, às vezes, eu vejo alguns lacanianos, assim, defendendo com eles dentro. Não, Lacan foi revolucionário, claro que foi, né, para a época. Mas não para por aí, a gente continua, a gente movimenta o campo de saber, né? Pode falar, Ana. Eu acho que algumas semanas, alguns dias atrás, eu estava vendo a Ana Sui estava falando exatamente sobre isso que vocês estão falando, sobre as pessoas que falavam sobre o Freud como algo que fosse aquilo, estático. E como se a gente não pudesse revisitar alguns conceitos. E eles estavam falando exatamente sobre isso, sobre gênero, sexualidade, sobre questões de papéis de homens e mulheres na sociedade. Naquela época era muito diferente. Hoje, a gente não pode fazer uma leitura tão, assim, ao pé da letra, sem considerar a época que eles pensaram. E aí, assim, até casa muito com isso que vocês falaram, assim, né, do Lacan não querer ser compreendido, assim, ele não tinha essa intenção de ser compreendido. Eu li, assim, que ele sempre foi um cara meio, assim, nojentinho. Na biografia dele, todo mundo, ele não gostava muito dele, que ele era meio de uma família mais financeiramente bem, de vida, ele não era pobre, ele tinha posses, né, e isso deu oportunidade dele estudar nas melhores escolas, ter uma que naquela época era tida como arrogante, era tida como, nossa, que cara nojento. E não é que ele era nojento, que ele era incompreensível, né? Assim. E eu acho que casa muito isso. Até, assim, era uma preocupação que a gente estava conversando, eu e o Luiz, sobre o que a gente leu, né, desse texto.
Casa muito, né? É muito do que eu entendo, do que ele entende. E isso não significa que é verdades absolutas, né? Assim, hoje a gente entende isso, amanhã pode ser que a gente entenda de outra forma. E assim vai mudando, a psicanálise. Aí eu acho que, assim, ao meu ver, a teoria ela não está concluída. E ela nunca vai estar, né? Assim, eu acho que ela sempre vai estar aberta. Eu acho que, assim, até a gente tem profissionais que eles seguem como se fosse concluída e é aquilo e pronto, e é uma forma, né, mais clássica, mais, assim, rudimentar e tá tudo bem, mas para mim não funciona. Eu não acredito muito nessa psicanálise, assim, fechada, que é isso e só. Eu não concordo muito com isso, sabe? Eu acho que está mudando o tempo todo, tudo. Eu estou mudando enquanto analista, enquanto pessoa, dirá a teoria. Eu jamais vou falar que tá pronto, sabe? Fabiola? Isso, eu não me intitulo uma psicanalista lacaniana, né? Ainda estou estruturando isso na minha cabeça e tal. E quando eu me aproximo, às vezes, de alguns psicanalistas lacanianos, isso é uma coisa que me assusta muito, porque fica parecendo dogmático, religioso. Você fala qualquer coisa, a pessoa fala assim, mas eu, como psicanalista lacaniano, blá, 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 lá vem uma porrada na tua cara. É praticamente isso, né? Assim, não levem para o pessoal, mas é uma coisa que eu venho vivenciando. Você fala qualquer coisa, mas eu, como psicanalista lacaniano, falo, caralho, o que é isso, cara? Que lugar é esse, sabe? Tipo assim, que coisa religiosa é essa? Da gente não se permitir, tipo assim, tá bom, segundo a teoria dele, isso não faria muito sentido. Porém, a gente tem hoje dados da realidade, fatos, que precisam ser articulados com outras questões, sabe? E vou ser honesta, às vezes dá vontade de falar, tchau, não quero saber. Mas assim, eu sei que é impossível, eu não consigo, ainda que eu opte por outros autores, né, por outras correntes, por outras, enfim, como, né, seja a pessoa prefira nominar, eu preciso passar por Lacan, eu preciso entender, porque eu não vou conseguir praticar psicanálise se eu não passar por ele. Mas eu tenho esse problema com os grupos de estudo, com algumas perguntas, e às vezes eu me calo. Eu fico tipo, tá, não vou falar nada, porque eu vou falar merda mesmo, vou levar uma porrada, vou ser criticada, então vou ficar quieta. É bem desabafo mesmo isso. E é muito importante fazer essa crítica ao nosso campo de saber, né? Porque, assim, se o campo de saber não está aberto à crítica e não está aberto ao questionamento, porque a própria análise também nos ensina que a partir dos questionamentos que a gente se movimenta, né? A análise, ela funciona a partir de questionamentos, né? E se a gente não está aberto a questionamentos, que a gente está fazendo, sabe? Até o nosso próprio campo de saber, quando ai, gente, sumiu o nome daquele psicanalista que foi lá na sociedade, ai, gente, que falou sobre gênero, ele é trans, Graça, você lembra? Ai, sumiu o nome. E aí foi lá e falar, eu sou o monstro que vos fala, é o Paulo Preciado. Sim, apreciado, maravilhoso. Ele foi lá na comunidade, né, de psicanalistas e falou, eu sou o monstro que vos fala. Essa pessoa trans aí que você chama de perverso, psicótico, sei lá o quê, eu tô aqui para falar sobre isso. E assim, foi um tapa na cara e todo mundo, que é isso? E assim, vamos pensar, né? Que fica cheio de coisas que levam até para o pessoal. E aí eu fiquei pensando o quanto isso também não está ligado à dificuldade do ser humano de lidar com as diferenças, né? E o quanto isso não vai criando essas polarizações mesmo, né? Então, o meu saber é o correto, o que você está propondo é o errado, né? E o quanto esses fechamentos vai gerando sintoma, muito sofrimento, né? Para ambas as partes, assim, né? E a gente vê isso em outros campos também, né? Políticos, sociais, enfim. Bom que a gente está aqui para fazer isso, né? Tentar propor algo diferente. Posso ir mais um pouquinho? Sim. Qualquer uma das perspectivas implica a necessidade de especificar o seu alcance. A hipótese,
A hipótese de uma teoria concluída produz o efeito de recorrer tanto à menção textual diante das indagações que podem surgir, e às vezes de maneira combinada, quanto à ideia de leituras que apostam em uma versão do que foi dito pelo autor. Em alguns casos, apontando para o comentário revelador da cifra oculta, em outros, pelo simples direito de exercer uma leitura. Caminha um pouquinho do que a gente estava dizendo, né? Alguém mandou um comentário, alguém escreveu alguma coisa. Isso. O Luiz, olá. A teoria deveria ser uma ferramenta para buscar abdicar do nosso narcisismo, não para nos fechar nele. Tem um sentimento na psicanálise de uma certa arrogância nesse sentido. Exatamente. Quer falar um pouquinho, Luiz? É até nessa questão aqui, né, sobre autores que vão falar de leituras da versão do que foi dito, né? E isso é uma questão também. Lacan quis dizer isso quando ele estava falando isso. Peraí, a gente não tem acesso ao que o Lacan queria dizer, né? Ele, na própria teoria, diz isso, né? Então, assim, leituras que vão falando a leitura verdadeira, né, da teoria lacaniana. Baseada numa interpretação, né? Sim. É uma interpretação. Né? E assim, a própria teoria ela já comporta um furo. E aí eu acho que a gente vai começar falando disso, assim, né? Do que é essa linguagem. Porque a partir do momento que você escreve, que você diz, o que você queria dizer, né? Do que você queria dizer, aquilo que você diz, alguma coisa se perde aí. Né? Quiçá depois que isso é escrito, né? Quiçá depois que isso é lido, né? Quiçá traduzido. Traduzido, depois teorizado por outra pessoa, né? Que vai ser. Então, muita coisa vai se perdendo aí, né? E aí eu acho que a gente entra num outro campo que é de quando a gente vai tentar se aproximar, né, de algo novo, e a facilidade, né, que a gente encontra em comentadores primeiro. Né? Deixa eu começar por aqui, né? Porque é mais fácil de eu entender, e às vezes a gente pode ficar nessa, né? Assim, cair nessa armadilha e ficar nisso, assim. Então, esse próprio texto que a gente mandou para vocês, né, como complementar, é de um comentador super famoso, mas também muito criticado, né? E a gente foi ler, assim, antes de enviar para vocês, né, Nath? A gente falou assim, pô, aqui talvez a gente vai precisar depois pensar um pouquinho, né? Porque a gente pode ter um recorte dentro de uma interpretação. Né? Sim. Algo se perde, talvez algo se ganha também, né? Movimenta o campo de saber, né? E aí eu acho que o que Lacan vai apostar muito, né? É nisso da falta, né? Daquilo que a gente não compreende, que tem um movimento, né? Porque é aí que gera a angústia que nos vai fazer procurar outras coisas, né? A gente tem a tendência para ir para o mais fácil, né? Entende? Porque isso diz do sujeito da ciência também, né? A gente está nesse universo, então, do compreendido, né? E alivia, claro que alivia, né? Com certeza, é muito mais gostoso, né? Ou não. Alguém quer seguir ou eu posso continuar? O que vocês preferem? Pode ser. O que vocês acham? Por mim, pode seguir, Grazi. Então, bora. Sem dúvida, a posição inédita e diferenciada que propõe Eisenstein impacta com a tendência de articular o novo com saberes prévios e estabelecidos. E isso gera, habitualmente, a rejeição diante da comoção que interfere com alguma construção ideológica que deixa clausurada a teoria. Um pouquinho daquilo que a gente estava falando dos dogmas, né? Sim. As incógnitas ou vazios que um texto apresenta levam à tentação de completá-lo, de apelar à compreensão ou ao forçamento em lugar de tentar interpretá-los. Este fato na obra de Lacan está favorecido pelo recalque da noção de estrutura na leitura de sua obra, sem levar em conta a covariância dos novos conteúdos que se apresentam com o resto do seu sistema conceitual. Quer comentar alguma coisa aqui, Nath?
Não. Por recalque, gente, vocês relembram lá de Freud? Recalque, né, do que está fora da consciência. Eu vou Fica. reler essa partezinha aqui, porque eu acho que quando ele fala, né, dessa noção de estrutura na leitura da obra do Lacan, isso vai ser importante para a gente lá na frente, tá? Uhum. Então, eu vou ler novamente para eu também conseguir articular aqui melhor. Então, as incógnitas ou vazios que um texto apresenta levam à tentação de completá-lo, de apelar à compreensão ou ao forçamento em lugar de tentar interpretá-los. Este fato, na obra de Lacan, está favorecido pelo recalque da noção de estrutura na leitura de sua obra. Então, veja só, né? É algo que a noção de estrutura na leitura da obra do Lacan, ela acaba sendo deixada de lado, né? Assim, quando a gente vai ler, porque quando você se depara, né, com a topologia na obra do Lacan, isso assusta, né? Então, temas, né? Os grafos, né, que a gente encontra ali, você olha para o grafo do desejo, né? Dá arrepio. Então, e quando a gente olha para aquilo, o que a gente tenta fazer? Ir para frente, né? Não se haver com aquilo. E essa é a noção de estrutura, porque é baseado nesse. O Lacan ele se dedica, né, na construção desses matemas, dos grafos, né, para fazer, para ser mais acessível. É doideira, né? Mas é para ser mais acessível aquilo que ele está tentando nos contar. Né? É algo de se estruturar ali, né? E a gente ter aonde recorrer, né? Quando a gente vai ler um caso, por exemplo, estudar, construir um caso, né? Esses matemas, os grafos, pode colaborar muito, né? Então é uma maneira de estruturar, né, a teoria, assim. E a gente acaba pulando, né? Isso é curioso. Nossa, eu já pulei demais. Quando eu comecei, eu pulava, porque eu fui para psicologia, eu lembro, porque eu não queria matemática. Sim, não só, mas assim, nossa, aí quando eu cheguei vi estatística, né? Mas e aí depois quando eu fui pegando, peraí, deixa eu tentar dar um negócio, deixa eu tentar dar uma opção para os matemas. E aí assim, abriu, né? A compreensão. O próprio Alfredo, ele tem um outro livro que é sobre as estruturas, assim, Grafos, né? Grafos, né? E ele vai se dedicando, assim, a contar a construção de cada um, né? Onde é que isso vai aparecendo também, cada momento da obra do Lacan, né? A Michelle Faria também, ela tem alguns vídeos no YouTube que também diz de uma interpretação, né? Também são aulas curtas, né? Mas também que acho que pode ser legal para nos aproximar um pouquinho, sabe? Para aguçar a curiosidade, assim, né? E daí a gente partir para outras coisas. Se vocês quiserem, a gente depois pode também se aproximar mais disso aí, ó, a Nath colocou. Esse aqui. Esse livro aqui, ele é muito bom para modelos, esquemas e gráficos no ensino de Lacan. Foi a partir dele que me ajudou um pouquinho. Só que mesmo assim, né, ainda está em construção. Pelo menos na minha cabeça. Cadê? Consideramos que em nossa disciplina funciona um obstáculo epistemológico de ordem substancialista, que conduz a leituras sustentadas na mesma direção de Freud. Mas é surpreendente advertir que, adentrando naqueles saberes com que o Lacan dialoga e que constituem seu embasamento epistemológico, sua obra pode ser lida sob uma nova chave. Sua rede conceitual cobra uma nova coerência que põe de cabeça para baixo os fundamentos da psicanálise. Assim, aparece uma outra teoria que contrasta com aquela transmitida a partir da morte de Lacan. Vocês conseguem ver aí uma separação? Uma separação, Grazi? Não uma separação rígida, né? Mas, na verdade, quando ele fala, né, disso, eles falam, né, disso que contrasta com a teoria, né, que é transmitida a partir da morte de Lacan. Acho que, por exemplo, a gente pode trazer o Jacques Lamillard,
né? Uhum. E é uma maneira também que é uma nova teoria também, né? Assim, é uma leitura da obra de Lacan, né? E que aí vai se construindo uma nova corrente, né? Sim. Assim, e hoje a E gente já compreende que são os millerianos, né? Que já tem essa outra Uhum. pegada, assim. Uhum. Sim. E aí até que há muitas críticas nesse sentido, né, sobre as traduções, né, que o Jacques Alain Miller ele ficou, né, para não traduzir, mas para como que fala? Para difundir mesmo a obra de Lacan, né, os seminários foram, ele transcreveu, né, porque os seminários foram falados, ele transcreveu, aí algumas partes, né, às vezes foram excluídas, né, de alguns seminários, então há essa crítica sobre isso, né, mas também é importante não cair naquela, né, de aquela teoria ali, o que ele está fazendo, né, é errado, e essa né, essa outra aqui é a certa, né, são coisas diferentes, né, Existe claro essa que a gente pode... existe essa tendência de novo aquilo que é diferente, né? Mas diga lá, Fabio. Eu fico pensando nisso, sempre lembrando de Sócrates e Platão, né? Que o Sócrates ele só falava também, Platão escrevia, com essa ideia de que o Sócrates tinha uma coisa bem, falando de forma bem reducionista, mas era desse medo de parir a ideia e colocar escrita que ela vai ficar na mão da outra pessoa para interpretar. Então, tipo assim, eu prefiro estar ali ao vivo, né, dialeticamente construindo aquele conceito com a pessoa, porque aí eu posso fazê-la entender aquilo que eu quero propor, né? E aí eu fico pensando nisso no Lacan, dele falando, associando livremente lá, e a galera ouvindo por horas, mega cansada, destruída, tentando escrever o que ele está falando, e da impossibilidade da tradução do francês, de alguns termos em francês, que vão ter um significado muito distinto. Essa coisa da tradução, ela já é complexa demais, porque ela vai estar totalmente articulada e presa num tempo, né, cronológico, num sentido para aquela sociedade, para aquele grupo, né? Então eu fico pensando nessa impossibilidade que está escrita aqui, né, na introdução, de alcançar exatamente o que queria ser dito, né? Isso é uma parada assim que eu fico nessa de tipo, será mesmo que foi isso que ele quis falar? E sobre os desenhos eu fico louca, descabelada, completamente destruída. Os matemas e os grafos, eu fico tipo, que é isso, meu Deus? Se ele tentou ajudar, ele não teve sucesso comigo ainda. Muito interessante, Fabíola, isso que você traz, né? Muito, muito interessante mesmo. Obrigada. E aí, quando a gente está falando desses, né, desses outros saberes com os quais Lacan dialoga, né, acho que também é para nos ajudar a pensar de onde é que vem, por exemplo, essa tentativa incessante de fazer uso da matemática aí também, né, da linguística, né, então, outros teóricos aí que a gente tem... Da ótica, né, da física. Verdade. Da ótica, né, vai usar muito a ótica para falar do estado de espelho e tudo mais, né, de teorias da física também. Aí o Alfredo vem aqui, não, vamos utilizar a teoria do Big Bang também, nessa mesma pegada, assim. É uma maneira de fazer uma interpretação, né? Pegar outros lugares. Então, vamos mais um pouquinho. As disciplinas e ciências que se estudam são consideradas extraterritoriais à psicanálise. Porém, se não abordamos tal estudo, o que Eidenstein faz de maneira profusa, interpretaremos de maneira errada a leitura de uma obra cujo pensamento está moldado nelas, limitando as opções de interpretação. Então, por mais, né, que a gente identifique, são outras disciplinas, né, são outros campos do saber, né, e para onde é que eu vou parar, né? Mas isso é importante para a gente, de fato, entender, né, é como chave de leitura mesmo, né, o que ele estava propondo. De onde que veio, né, essas influências, né, desses outros campos de saber
na obra de Lacan, né, na obra de Eidenstein. É muito importante ir pensando nisso, que é uma construção que é gerada e articulada, né? Nenhuma teoria é formada do nada. Ela vem de influências de outros e outros, e às vezes e também muito produto do seu tempo, né? Cultural, né? Histórico da época. Então, por exemplo, análise do discurso que tem aí, começou na linguística, com Pechet, estava muito na época do Lacan, e assim, e Foucault, nossa, hoje em dia, assim, é porque é curioso que quando eu comecei a estudar análise do discurso, falaram, não, você não pode usar como psicanalista, não, porque o Foucault, ele vai falar que a psicanálise é justamente uma... que é um dos, como que fala? Ai, dos biopoderes, ai, sumiu da minha cabeça. Uma ferramenta, né, de disciplinização dos corpos também. E por muito tempo, pode ser que sim, a psicanálise ocupou esse lugar, né? Mas e aí, como é importante, então, pegar essa crítica do Foucault e, tá, então é isso que a gente quer fazer com a psicanálise, né? Disciplinizar os corpos. Então, mas só que, assim, se eu gosto muito dessa leitura, de pensar, é muito, muito característico do Rafael, né? O Rafael plantou essa sementinha, né? Rafael é o nosso orientador de mestrado, meu e da Grazi, foi aí onde que a gente se conheceu, né? A Fabiola não estava aqui, por isso que a gente está trazendo, ele trabalha muito com análise do discurso, com Foucault, né, tudo mais, e aí coloca essa sementinha, né? Ainda hoje existe esse discurso, né, de não, né, até que ponto que a gente pode articular a psicanálise com outras teorias, assim, né, e a gente vê tanta potência, assim, né, principalmente nessas aproximações e no que a gente consegue articular, naquilo que não consegue, né, até a ida para construir tanta coisa. Fala, Ana. Eu acho que, assim, falando, né, acho que até sobre Foucault também, sobre controle dos corpos e tal, eu acho que o modelo do panótico também a gente consegue ver também. E eu acho que foi uma das teorias que mais casa muito com o que a gente vê na clínica também, assim, quantos modelos que se replicam no dia a dia das pessoas e que as pessoas veem e que não reproduzem outras coisas que elas acham que é feio, né? Assim, igual essa semana eu estava vendo também sobre o quanto que a gente mente na terapia e o quanto que a gente não conta tudo que a gente quer, porque a gente não conta tudo que a gente gostaria para o nosso terapeuta, porque a gente gostaria de agradá-lo. Nem tudo a gente conta, porque às vezes a gente não quer decepcionar, porque nem sempre a gente gostaria de falar aquilo que a gente está pensando, né? Embora a gente fale e a gente ache, e na terapia a gente deveria falar tudo que a gente gostaria, tudo que vem na cabeça, mas nem sempre acontece, né? Então, é muito difícil a gente isolar a psicanálise, né? Assim, num pedestal que a gente não converse com outras formas de pensar. Então, é muito complicado isso mesmo, né? Eu acho que, inclusive, é isso que faz a gente ter essa resistência. Eu tinha muita resistência com a psicanálise, justamente por conta de professores que tinham essa linguagem rebuscada. Eu não gostava, eu saí, eu fui para a TCC justamente porque eu senti proximidade com a professora. Nossa, Sim. Ai, você ficou muda. Você ficou muda de repente, mas voltou. No finalzinho ficou mudo. Ai, gente, mas foi isso, assim. Eu tive professores, experiências, o Luiz sabe, não foi muito legal, assim. Então, a gente teve professores que eram muito rebuscados, que era sempre essa figura de autoridade, assim, muito, tipo, eu tô muito superior a vocês. Tipo assim, vocês vão ter que ralar muito para chegar aqui no lugar que eu tô. E a gente se sentia, assim, uma sardinha, tipo assim, tá, vou desistir, nem vou prestar atenção nisso, porque eu não sei mesmo, vou desistir, pelo menos essa
Era o meu pensamento. Sim. E como isso traz um afastamento, né? E aí fica muito nesse lugar de grande outro, de suposto saber, né? E que, tá, eu tô aqui, você lá, no discurso do mestre, no discurso do mestre, e não tem acesso, né? Posso mais um pouquinho? Pode. Acho que eu parei as opções de Provavelmente, Provavelmente, a recusa que existe em nosso meio de estudar a ciência se deve, entre outras coisas, à interpretação preconceituosa de que é ela, a ciência, que foraclui o sujeito porque o massifica, tentando dar uma resposta única e última que produz mal-estar. Nessa linha de pensamento, a psicanálise deveria, então, ir contra ela mesma e trabalhar com o indivíduo para desmassificá-lo. parece que é muito. Pode falar, né? Não, fica lá, pode dizer. Parece que é muito que a gente vem observando, né, com os discursos da psiquiatria, né? Dos diagnósticos, né? E aí o paciente chega, eu sou TDAH, eu sou depressivo, e é isso que me define. E aí parou a significação por aí, né? O médico diz que eu sou isso, eu sou isso, né? Então, a função da análise, né? A análise vai trabalhar nesse sentido de, tá, você foi diagnosticado, mas o que que você associa a esse diagnóstico? Como que você pensou esse diagnóstico? Quais outros significantes você vai associar a este? Então, se depressão, ser depressivo é o significante, qual outro significante está atrelado a isso? Né? É o quê? É não dormir, é dormir demais, é o quê? Né? Para você, né? E e aí é muito interessante, né, quando nessa frase, a ciência que foraclui o sujeito porque o massifica, né? Tudo igual. Então, todos os TDAH, todas as pessoas TDAH é ótimo, né, gente? Aqui, todas as pessoas que têm um diagnóstico de TDAH são assim, né? E aí vem o TikTok, vem o Instagram e fala: ah, se você tem isso, isso e isso, você tem TDAH. E aí chega todo mundo com TDAH na clínica. Teve alguém falando alguma coisa aqui. Tem pessoas que se identificam tanto com sintomas que se esquecem que existe uma pessoa que comporta esses sintomas. Elas se tornam os sintomas, sim. E o sintoma para a psicanálise, né? Então, assim, depressão, déficit de atenção seria um sintoma para a psicanálise. Não há diagnósticos em psicanálise, há estruturas clínicas em psicanálise, né? Histeria, neurose obsessiva, neurose, psicose, perversão, mas é numa outra linha de funcionamento. Mas isso também não vai captar tudo do sujeito. Ele vai, quando o próprio nome diz estrutura, ele vai dizer de uma forma de funcionamento, como se relaciona com a fantasia, né? Dessa forma, mas não quer dizer que vai já definir, pré-definir quais são os significantes, quais são o que movimenta o sujeito, né? Que os sintomas que o sujeito tem. E aí é curioso pensar também, é importante pensar que às vezes é muito ligado à estrutura clínica certos tipos de sintoma, né? Então é falado muito, é uma forma fenomenológica de falar das estruturas. Ah, então se tem sintoma psicossomático, é histérica, né? Isso é uma herança lá do Freud também, né? Se tem, parece a liga histérica do Freud, né? Então, é histérica. Só que só olha a sintomatologia, o fenômeno do sintoma, e não a estrutura por trás do funcionamento psíquico e como o sujeito vai aparecer nesse funcionamento, nessa estrutura, né?
não faz essa leitura, né, dessa forma. Acho que isso ajuda a pensar exatamente em toda essa proposta do Alfredo, né, de trazer a importância da teoria, né, estruturada topologicamente, para nos ajudar a ler esses casos, né, a fazer uma leitura desses casos, para daí a gente não correr o risco de fazer essas interpretações assim, né, corriqueiras, né, simplistas, né, e muitas vezes também amparadas em saberes muito concretos, né, como é o campo da ciência, da medicina, né, assim, da ciência não porque a gente está dentro disso, mas da medicina, né, então acho que quando ele fala, quando o pessoal aqui está falando, né, de uma interpretação preconceituosa, de que a ciência, ela fora-clui o sujeito, né, porque a gente tem, de fato, essa crítica à ciência, né, dessa exclusão de tudo isso que a gente está falando aqui agora, né, mas de fato, de encarar a ciência também, né, numa outra potência aqui, né, assim, uma colaboradora da gente, mas nesse outro aspecto, né, assim, dessas contribuições teóricas, né, de outros campos do saber aqui para a teoria que a gente está se propondo a estudar. Então, isso que é legal de pensar. Sim, essa frase, tentando dar uma resposta única e última, né, que produz mal-estar. Nessa linha de pensamento, a psicanálise deveria, então, ir contra ela, né, subvergir, fazer essa subversão do sujeito. Porque o nosso interesse é fazer o sujeito aparecer, né? Não fora cluir, né? Não tirar ele dali. Uhum. E aí, quando fala sobre isso, né, a gente foi lá nos textos dos escritos, pensar num texto que chama A Ciência e a Verdade, do Lacan. Então, eu trouxe alguns trechinhos para a gente pensar. Está na página 873. Dizer que o sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da ciência. Talvez passe por um paradoxo, né? Só que quando ele diz o sujeito da ciência, ao mesmo tempo que ele diz isso, né, ele também fala, porque ali na época, né, estava pensando no sujeito da ciência, da filosofia também, e vem muito o cogito, né, do eu penso, logo existo. Então, se eu penso, eu existo. E aí o Lacan vai pensar de uma forma diferente, né, dessa questão do penso, logo existo. Ele vai pensar justamente que onde eu não penso, eu existo. O sujeito lacaniano existe. Isso pensa em mim, né, o Alfredo vai trazer. Então, porque o inconsciente não trabalha com pensamentos dessa forma, né, consciente. E aí ele vai fazer uma separação entre eu e sujeito. Então, ele até coloca G e Moá, né? G, ai, confundi, Grazi. G é eu e Moá é sujeito, né? Isso, né? Que às vezes eu confundo os nominhos também. Aí ele vai fazer essa separação. E aí é até esse texto que a gente trouxe, né, para vocês sobre separação entre sujeito e indivíduo, né? Separação, o indivíduo como pessoa, como talvez o eu, pode se pensar, né? Mas o sujeito como o sujeito do inconsciente, como o sujeito do desejo, como o sujeito da lógica, do sujeito simbólico. O eu está mais para a via do imaginário. Talvez fique difícil de pensar, né? O simbólico, imaginário, como que é isso para vocês? A gente pode ir tentando conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Trazer simbólico, imaginário, real. Fabiola, pode falar. Oi, falando especificamente dessa conversa do Lacan com o cogito do Freud, que o Freud está pensando com Descartes, né? E o da Lacan também faz isso, e eu ouvi um podcast da Larissa Lima, a convidada era a Luciana Salum, e ela fala do inconsciente estruturado como uma linguagem. No podcast ela fala assim, existo onde não penso, e nesse lugar ainda não pertence a nós. Ela fala assim, que a gente tem essa ideia do nosso inconsciente, né? Uhum. O inconsciente é nosso. Ela fala, o inconsciente, por exemplo, eu estou fazendo análise com a Natália, ele vai se manifestar ali no setting, através da linguagem de um jeito.
Se eu fizer com a Graziella, é outro inconsciente. Então, é como se ela joga isso, eu estava na esteira, eu falei, pronto, morri aqui. Agora já era, agora eu não consigo mais na esteira. Que aí, tipo assim, saiu da análise, é como, entre aspas, se o inconsciente não existisse, ele não é meu, né? Aí, foi só para tentar complicar minha vida mesmo, mas foi bem interessante pensar nisso. Ele é construído na relação com o outro porque precisa de um outro ali, né? Da leitura de um outro, né? Para dar sentido. E é justamente isso que o Alfredo vai trazer, né? O sujeito, ele é construído a partir de um outro. Então, quando algumas vertentes trazem, né? Que tem que sair totalmente do grande outro, se livrar do grande outro, né? Como que se livra do grande outro? A gente é constituído a partir dele, né? Então, a gente vai ver ali que o grande outro, ele é encarnação histórica do A, que ele vai trazer ali, que A é o lugar da bateria de significantes, aquele lugar que vai trazer o significante. Então, por exemplo, a mãe, a pessoa que vai fazer a função de cuidador principal, vai ocupar esse lugar de grande outro e vai oferecer significantes naquela relação, né? E aí, a partir da fala, da linguagem, então, quando a criança nasce, ela já é incluída, né, ela já é incluída na cultura, mas só que já existe uma cultura, já existe o desejo antes dela, né, antes dessa criança nascer. Então, é nesse sentido aí que Lacan vai falando de sujeito, indivíduo, separação, né? Diga, Luiz. Luiz. Posso perguntar um pouquinho sobre o texto complementar? Então, já Sim. que a gente está falando do Ele está sujeito. aparecendo, né? Uhum. Eu entendi pela leitura que eu fiz que essa noção de eu, do consciente que o Lacan traz, é esse assentamento de imagens ideais que vão sendo refletidas pelos pais naquele indivíduo. E que o sujeito do inconsciente, ele é esse discurso do não eu. Então, ele não aparece no discurso consciente. Ele é aquilo que irrompe, que ele fala no discurso, né? Que ele até usa aquela exemplo do but, do ne, do francês. Aí, depois ele fala que o sujeito ele é barrado pela linguagem, alienado dentro do grande outro. Esse sujeito barrado pela linguagem, alienado dentro do grande outro, é esse sujeito do consciente que está identificado com essas imagens ideais ou não? Não. Não, o sujeito, aí é onde a gente vai entrar, né? Assim, acho que é legal da gente fazer essa separação, assim, né? Do eu, né? E do sujeito. Do eu no sentido do imaginário, se a gente pode dizer, assim, de uma maneira mais específica, mais fácil, assim, de interpretar, né? O eu do imaginário no sentido daquilo tudo que os nossos pais, desde pequenininho, vai nos colocando. Acho que o texto também vai falando disso, né? Um bom menino, né? Algo assim. E a gente vai se identificando com a imagem que a gente vê no espelho, né? Com essas fotografias que vão formando, eu sou isso. Então, se me dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Isso tudo vai me construindo como eu, né? Então, eu sou a pessoa que gosta de comer uma barrinha de chocolate de manhã, né? Eu sou a pessoa que não gosta de comer pão de queijo, né? Eu sou a pessoa, né? Isso, eu gosto de música, eu não gosto de... Isso é o eu, né? Eu sou o filho único, né? Eu sou o filho preferido, né? Agora, o sujeito, ele vai aparecer dentro do discurso, né? E isso vai se dar no trabalho de análise, né? Daí é importante da gente fazer... Onde é que o sujeito aparece? É um pouco disso que a Fabíola estava falando, né? Vai aparecer na relação com o analista, né? E aí vai precisar desse analista trabalhar, né? Para esse sujeito aparecer. Ele não aparece em qualquer canto, né? Ele aparece dentro de um discurso e não é fácil de identificar. Precisa de uma leitura, precisa das interpretações, né? Precisa dos apontamentos do próprio analista. Né? Quer dizer alguma coisa aí, Nath?
com esses ideais, né? Então, esses ideais aí, Luiz, que você falou, ele justamente vai fazer parte desse eu, né? Como a Grazi estava falando. Mas aí tem algo desses ideais, né, que vai estruturar o discurso também, né? Então, Sim. eu sou isso, eu sou aquilo, mas tá. Aí na análise você vai falando de outras coisas, falando do que está te trazendo ali, do sofrimento que te causa, e aí você vai, né? Tá, mas será que é disso mesmo, né? Será que eu sou o preferido, né? E o que isso está me gerando, né? Quais as consequências de ser o filho preferido? E é onde começam os questionamentos também. Sim, e é importante pensar, né, que a gente também não está falando que o imaginário é algo que a gente não vai acessar ou que a gente não vai trabalhar. A gente não vai trabalhar a partir dele, né? Mas a gente, quando chega na análise, o paciente chega com o discurso imaginário, né? Só que a partir desse discurso imaginário, né, a gente vai encontrar o simbólico, a gente vai encontrar o sujeito. Então, é a partir desse discurso imaginário que uma matriz simbólica vai sendo vai aparecer. Então, por isso que a gente, por exemplo, o corte lacaniano, ele geralmente aparece, né, quando o sujeito aparece. Então, ele vai marcar a posição daquele sujeito, né, então, eu sou o filho preferido, e isso, eu sou o filho preferido, está ligado com eu sou o filho mais novo. E aí, entre eu sou o filho preferido e eu sou o filho mais novo, né? A gente pode tomar, por exemplo, porque significante não quer dizer que é uma palavra, né? Pode ser também uma frase, pode ser uma expressão. Entre essas duas, aparece sujeito nessa relação, né? E aí, às vezes, o analista vai marcar aí. Acho que talvez, assim, um exemplo também um pouco mais fácil da gente pensar é, por exemplo, né, uma paciente chega e diz, nossa, meu sonho é fazer medicina lá na Federal do Rio de Janeiro, né? E fica nisso, né? Meu sonho é sair de casa, né? E morar sozinha e fazer medicina lá na Federal do Rio de Janeiro. E aí ela esquece de pagar a inscrição da prova, né? E, pô, mas como assim? O meu sonho, né, do meu eu, é passar em medicina na Federal do Rio de Janeiro. Mas o que é isso que fez ela esquecer de pagar? O que é isso, né? Que acontece aí desse esquecimento. E aí é onde aparece. E aí falar disso em análise é onde dá margem para a gente pensar no sujeito, né? E aí a gente percebe que tem algo aí que acontece, né? Da contradição do neurótico. Da contradição. E fica obscuro mesmo, né? Mas a gente vai tentar aliviar, vai deixar um pouco mais claro quando a gente for trabalhar o conceito de sujeito, né? Agora, sim, de uma maneira geral, acho que é legal fazer essa separação. O eu que quer, né? O eu que se propõe, o eu que delimita um objetivo para o futuro, mas alguma coisa acontece que eu procrastino. Aí vem todas essas coisas, eu fico muito ansioso, mas o que é isso, né? Eu quero tanto, mas não consigo fazer, né? O que é isso? Aí, com essas perguntas que o eu não consegue responder, é que nos ajuda a pensar no sujeito. E isso é possível aonde? Em análise. Tem um monte de... Queria agradecer, mas eu vou ter que sair, porque eu tenho um paciente agora. Mas eu acho que você ajudou muito nas suas colocações e já deu para entender um pouquinho, pelo menos essa diferenciação do eu e do sujeito. Então, obrigado. Obrigada, Luiz. Tchau, tchau. Obrigada, até mais. A Ana veio antes da Fabiola, né? Diga, Ana, desculpa, eu te cortei ali. Vai ser sua vez antes de mim. Eu até estava falando com o Luiz, né, que saiu um pouco antes da gente começar, porque no livro do Fink, eu lembro que a gente conversava, que ele fala, não nesse, no roxo, que ele fala sobre que o paciente ele chega para a gente sempre achando que ele quer
trabalhar uma questão, mas não é aquilo, né, que ele teoricamente quer, como se ele não quisesse a análise, né? É sempre esse processo de não querer. Ele fala que ele quer, mas na verdade ele não quer. Então, eu acho que casa muito com isso. Eu até estava falando com o Luiz sobre isso, que eu lembrei muito dessa parte do Fink, porque é muito sobre comer nas beiradas, né? Assim, a gente não vai mostrar isso para o paciente, mas eu acho que na parte lacaniana, da psicanálise lacaniana, é muito sobre essa compreensão de que ele não vai querer estar em análise, porque é dolorido reconhecer esse eu, reconhecer esse real que dói, que o processo, né, terapêutico, ele tem muitas quebras, né, e eu acho que vai muito de encontro com isso que vocês estão falando, sobre o que os meus pais falaram que sou eu e sobre o quem sou eu, né, e tem muito disso, meu sonho é esse, mas eu esqueço de pagar o boleto, né, assim, e tem, às vezes a pessoa não, eu escuto muito isso, nossa, eu não me reconheço mais, eu não sei, eu tomei essa atitude, mas eu não me reconheço mais. Não é que não se reconhece, às vezes a pessoa está tomando uma atitude pela primeira vez, que é real dela, e ela nunca tomou esse papel, né? E eu acho que é muito disso que vocês estão falando, pelo menos eu entendi nessa parte do texto, que sobre o eu e o sujeito, que esse sujeito, ele sempre vai aparecer, e é nosso trabalho, muito mais do que ele, porque não vai trazer, o paciente nunca vai trazer essa parte do sujeito, é o nosso trabalho, né, enquanto psicanalista, trazer esse eu, e ele não vai gostar, ele sempre vai não querer ver esse lado do eu, porque do sujeito, porque é doloroso, é triste, porque você tem que abrir mão do controle. Então, essa parte do comer pelas beiradas está muito relacionada a isso. E entra também naquela questão da carta roubada, que a gente falou semana passada, do eu sei, a gente sabe, mas a gente não vai falar assim agora sobre isso. A gente sabe que tem alguma coisa ali, a gente vai trabalhando nessa ideia que a gente sabe que existe, mas está ali. Eu não sei falar nas coisas bonitinhas, mas para mim é mais nesse sentido, assim. Uhum. E aí, quando você fala, a gente sabe, todo mundo sabe. Será que sabe mesmo? Aí é importante, assim, claro que a gente tem uma noção, né, a gente tem pistas que tem algo, né? Então, aí também entra a diferenciação entre o saber e a verdade. O saber vem disso, né? A gente sabe que tem algo. A verdade, para Lacan, a verdade vem da verdade do inconsciente, né? Da lógica do inconsciente, que tem a ver com o simbólico também. E aí a Fabíola fala que pergunta, que eu já vou articular com essa pergunta dela. Eles chegam com o simbólico e precisamos encontrar o imaginário, ou o contrário? Eles chegam com o imaginário, muito num discurso imaginário, porque esse discurso imaginário, e aí é até curioso quando o Fink também fala, de quando o paciente chega na análise, chega com uma queixa, e muitas vezes ele chega me disseram que eu tenho que fazer terapia porque eu procrastino demais. Me disseram que eu tenho que fazer terapia porque, às vezes não vão falar, me disseram, né? Eu tenho que fazer terapia porque eu procrastino demais. Eu tenho que fazer terapia demais porque eu sou muito esquecido. Eu tenho que fazer terapia porque eu sou muito esquecido. Eu tenho que fazer terapia porque eu não consigo ter disciplina para estudar. Eu tenho que fazer terapia porque eu estudo e não consigo passar no concurso. Então, chega na hora, eu esqueço tudo, eu esqueço de pagar o boleto, de pagar, né? Então, é nesse sentido. E aí, a partir desse discurso imaginário, porque ele é recheado dos significantes do grande outro, né? Do ele é recheado do que eu. Então, o outro fala: você é distraído, você é desastrado, você procrastina, você deixa tudo para a última hora, né? E aí o paciente chega com esses
significantes. E a gente vai questionar esses significantes e ver como que é essa articulação. O que procrastina, está ligado com desastrado, que está ligado com outras coisas, né? Então, isso vai ser muito particular do sujeito, né? Vai ser muito particular do sujeito, e aí desse sujeito, da verdade, do inconsciente mesmo, porque aí esses significantes, como esses significantes vão se articulando, tem mais a ver com esse sujeito, né? E o eu tem mais a ver com esse discurso que chega, eu sou assim, né? Eu sou do signo de Leão, e por isso eu sou assim, né? Eu sou assim, eu sou TDAH, eu sou depressivo, eu sou borderline, né? Então, e aí, a partir desse discurso, a gente vai vendo quais são os significantes, a gente vai marcando esses significantes, a gente vai marcando isso que o sujeito vai falando e questionando como que um está ligado ao outro, como que, né, essa articulação, e como essa articulação vai gerar sofrimento, se vai gerar algum mal-estar, o que gera, vai gerar um sintoma, qual sintoma. Porque esses discursos do grande outro aí, né, ele está completamente articulado a essa ideia neoliberal que a gente vive. A gente está dentro disso, né? Então, procrastinar hoje para nós é um baita de um sofrimento, né? A gente não conseguir estar dentro dessa roda capitalista, né? De produção, e aí tira uma foto e bota no Instagram que está trabalhando, que está bem, que está estudando, que está fazendo tudo isso, né? Então, gera sofrimento, um sofrimento escancarado. Mas assim, né, Nath, você estava dizendo, fiquei pensando o quanto é rigoroso o nosso trabalho, né? Não rígido, né? Acho que não rígido no sentido da gente, mas é rigoroso, né? O quanto depende muito da gente ali para fazer tudo isso aparecer, percebe? Porque o paciente está ali, ele fala e ele espera, claro, né? Nessa ideia assim de suposto saber que precisa existir em certa medida, não para a gente se amparar nisso e virar um mestre, né? Mas a gente precisa ali, né? Que o paciente nos enxergue como tá ali para me ajudar, né? E eles vêm com isso. E olha o que tem na nossa mão, né? Então, nossa, pensando muito nisso, assim, no nosso trabalho. Sim, uma aposta também, né, Ana, quando você estava dizendo, né, isso de esperar que o paciente também, né, assim, a gente precisa esperar muito também, né, que o paciente esteja pronto ali para também poder acolher o que ele está dizendo também, né? Porque tem muito disso de dizer, não, eu não disse, né? Eu não disse, não sei de onde você tirou isso, né? Quando a gente faz uma ponta, não sei se já aconteceu com você, mas assim, fazer uma ponta, isso? Eu não sei de onde você tirou isso, né? Então tem muito assim, né? Isso aparece bastante. Bom, pelo menos para mim costuma aparecer em alguns casos específicos, né? E a gente precisa ter essa aposta de novo, né? Assim, não, numa outra vez, quem sabe dá certo, né? E numa outra. É um trabalho de um empenho muito grande mesmo. O que vocês acham, gente? A gente está na hora. Podemos, né? Finalizar aqui? Podemos, até porque daqui a pouco eu tenho supervisão também. Bora. Bora, gente. Muito bom, gente. Obrigada, meninas. Foi ótimo, viu? Bom, e aí, veja, né? A gente vai bem devagarinho mesmo, né? Semana que vem a gente vai precisar terminar aqui. Acho que a gente já começa a pensar um pouquinho no texto em si. No primeiro capítulo. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem.